Olá, eu sou o professor Másio Miguel e hoje vamos falar sobre a ocupação pré-colonial do estado de Pernambuco. Vamos abordar nesse vídeo falando sobre a ocupação pré-histórica de Pernambuco e vamos abordar também as características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco antes dos primeiros contatos euro-americanos. Pessoal, para começarmos essa história, temos a seguinte situação. Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, o Brasil era habitado por cerca de 5 milhões de índios. Eles viviam nessas terras há milhares de anos. Os índios encontravam-se espalhados por todo o atual território brasileiro. Nesse caso, eu vou chamar a atenção para a palavra índio, que já temos aqui no início, tá? Observe que essa palavra é uma palavra dada pelos europeus para designar os povos que aqui viviam. Os portugueses achavam que tinham chegado à Índia, daí o nome referente. Hoje, nós damos o nome de povos indígenas para considerar o idioma, a cultura de cada povo desse. Como existia muitos povos aqui, observe que no mapa aparece uma variedade enorme. Nesse caso, essa primeira separação, por pertencer a vários grupos, vai ser por uma divisão linguística. Aqui você observa o tronco linguístico Tupi-Guarani, temos o outro tronco chamado Macro-Dje, ou simplesmente Dje. A palavra também Tapuia é designada a esses grupos, que significa língua travada. No mapa, se você prestar atenção, onde eu estou riscando aqui, ó, de vermelho, seria mais ou menos o estado de Pernambuco, ou a capitania de Pernambuco. E observe que, de destaque para a gente, aparecem esses dois primeiros blocos, o tronco linguístico Tupi-Guarani e o tronco linguístico Dje ou Tapuia. Outras nações também faziam parte. Eu coloquei esse mapa para você perceber os possíveis erros que uma prova pode exigir. E para facilitar o seu entendimento, de modo geral, nós temos essa seguinte configuração. Povo Tupi fica no litoral. Povo Macro-Dje, eles ficam no interior. Beleza? Pois então, vamos detalhar um pouco mais dessa configuração. Quando nós falamos o tronco linguístico Tupi, aparece dentro dele vários povos indígenas. Você tem Tabajaras, Tupinambá, Tupiniquim, Potiguara e outros. Quando nós nos referimos ao Macro-Dje, observe que nós temos Aimoré, Guaianá, Carajá, Cariri e outros povos. Se você olhar aqui no mapa, o Macro-Dje está no interior e no litoral aparece aí uma sequência de povos que são muito importantes para o nosso estudo. Especificando para Pernambuco, nós temos aqui a seguinte situação. Quando os europeus chegaram a Pernambuco, teremos aí dois destaques. Os portugueses vão correr para fazer aliança com os tabajaras. Já o povo francês, que passou por nossa capitania, eles farão aliança com o grupo Caetés. Se você prestar atenção aqui no mapa, hoje onde fica o grupo Caetés, seria com destaque para o estado de Alagoas. Beleza? Então observe que até os povos europeus, eles buscaram fazer alianças e, consequentemente, inimigos para conquistar esses territórios. No caso de Pernambuco hoje, podemos pontuar 12 povos indígenas. Galera, olha a quantidade de povos. Nesse gráfico você observa aqui o nome do povo e ao lado você tem aí a sua localização, tá bom? Para especificar um pouco melhor, observe onde esses povos ficam na geografia de Pernambuco, com destaque para a situação do agreste, indo para o sertão. Outro ponto de referência seria essa sequência aqui, que seria colocado para o Rio São Francisco. Observe então que, como são muitos povos, eu ainda vou delimitar para 8 grandes povos que você deve dar destaque. Observe, Chucuru, que fica em Pesqueira, Capinauá, que fica em Buíque, Cambiuá, que fica em Bimirim, Aticum, que fica em Floresta, Trucá, que fica no Rio São Francisco, Pancararu, Petrolândia, Tuxá, em Inajá, Funiô, Águas Belas. Darei destaque também para um povo que nós vimos no litoral. Olha aqui, nesse texto na lateral,
retratando o povo caetés. Observe aqui que muitos achavam que esse povo ele era canibal. Ora, ele não era. Canibalismo significa comer carne humana para se alimentar. E no caso desse povo, ele tinha uma prática chamada de antropofagia, antropofago. Nesse caso, eles tinham a ideia de poder absorver o poder do inimigo. Iremos detalhar um pouco disso adiante nas nossas próximas aulas, beleza? Então, observe que Pernambuco tinha vários povos indígenas. Observe aqui ainda que eu citei o Volvé, Pimenteira, Mariquito e tantos outros povos que são muito importantes para o nosso estudo, beleza? Sendo assim, a gente começa a perceber quais são os pontos em comum entre os povos indígenas que nós temos aqui. Você deve perceber que esses povos indígenas eles não eram iguais, pelo fato de produzir uma cultura diferente. E aí lembrando, o que é cultura? É tudo aquilo que o homem produz. E nós produzimos as coisas com base na nossa necessidade. Como a geografia de Pernambuco, ela é muito diferente. Você tem a zona da mata, você tem um agreste, você tem um sertão. Então observe que a vegetação muda. Logo, você vai perceber que os costumes são diferentes, beleza? Mas a gente pode perceber pontos em comum colocados para esses grupos. Vamos analisar alguns desses pontos. Primeiro, eles se organizavam em tribos. As tribos, por sua vez, eram divididas em aldeias, de acordo com o parentesco. A aldeia era formada por várias malocas. E aí, claro, surge uma segunda característica, que seria as habitações coletivas. Esses povos, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de raízes e frutos. Outro ponto importante seria a ideia de que eles plantavam milho, mandioca, abóbora, algodão, fumo. Temos aqui essa imagem com destaque para a gente e você pode perceber aí alguns desses fatores, tá? Abóbora, caju, mandioca, batata doce e assim por diante. Beleza? Outra característica de muito destaque é falarmos sobre a divisão do trabalho. Galera, no caso, os homens ocupavam-se principalmente da caça, da pesca e da guerra, também fabricavam armas e objetos, construíam as malocas e preparavam a terra para o plantio. As mulheres, elas cuidavam dos filhos, plantavam, colhiam, fabricavam farinha e bebidas, faziam trabalhos de artesanato. E temos aqui um sexto ponto importante, que é essa ideia de que a terra pertencia a todos, isto é, todos tinham o direito de usá-la. Também o produto da terra era dividido entre todos. Então observa aí pontos importantíssimos que seria em comum a todos eles. Bom, vamos agora especificar um pouco sobre cada povo desse, tá? Aqui eu vou dar destaque ao povo Pancararu. Observe que eu coloquei aqui duas características importantíssimas para eles. O primeiro que eu gostaria de dar destaque seria ao toré, tá bom? Que não é uma prática exclusiva do Pancararu. Observe que o toré é uma dança ao ar livre, ela é feita por homens, mulheres, crianças em qualquer época do ano, dependendo apenas da disposição da comunidade. É dançado em quase todo o Nordeste, tá? Então, pega esse gancho aqui, que ele é de muita importância para a gente. É uma prática que é entre os povos indígenas. Em relacionado ao Pancararu, eu vou dar destaque aqui para a ideia de encantados. Encantados está relacionado à religiosidade desse povo, tá bom? Observe que são figuras centrais de sua cosmologia. Nesse caso do povo Pancararu, podemos aqui pontuar a situação de sementes, que é a forma material pela qual os encantados se manifestam pela primeira vez ao povo Pancararu. Os encantados são índios vivos que se encantaram voluntariamente ou involuntariamente e por isso o culto a eles, como insistem os pancararus, não podem ser confundidos com os cultos aos mortos. A forma desse encantamento só pode ser parcialmente narrada, seja porque constitui um mistério para os próprios pancararu ou um segredo que não pode ser revelado aos estranhos. Então, temos aí esses dois pontos de muito destaque para esse povo, beleza? Outro povo que eu gostaria de dar destaque para a gente seria relacionado ao povo Funiô, um território da capitania de Pernambuco
eles viviam em numerosas tribos que falavam a língua tupi. Os índios que não falavam tupi eram conhecidos como tapuias. E nesse caso, esse povo ainda preserva o seu idioma. Como característica desse povo funiô, que era chamado também de carnijó, carijó, eles têm essa característica aqui, ó galera, totemistas. Isto é, todo objeto considerado por povos primitivos como símbolo de sua raça seria aí um totem. Observa aqui essas imagens belíssimas relacionadas ao povo funiô. Galera, o totem principal do povo funiô seria o juazeiro sagrado, que fica normalmente a uma légua do aldeamento. Observe também que eles se dividiam antigamente em clãs totêmicos. Existia o do milho, o do fumo, o do papagaio e o do periquito. Beleza? Eles têm aí como prática principal a religiosidade, a dança, o canto. Relacionado aqui à ideia de danças, a gente viu o toré, que é divulgado para quase todos os povos indígenas. E temos também a prática da agricultura para esses povos, que como nós vimos, é uma prática em comum entre eles, dando destaque aqui para macaxeira, milho, fumo, feijão, batata doce e frutas. Beleza? Outro povo que eu gostaria de chamar a atenção seria aí relacionado ao povo chucuru. A cada 2 de julho, eles têm uma festa muito importante para eles, seria colocada aqui como Daime. Galera, sabemos que Daime seria uma divindade chamada aí como Mãe Time, tá? No caso, para as pessoas que não são índias, representa Nossa Senhora da Montanha, que é uma imagem pequena de Nossa Senhora que se encontra no altar central da igreja de Simbres. De acordo com o mito da origem da santa, Damai foi encontrada na mata pelos chucurus e, portanto, pertence a eles, não podendo ser manuseada por mais ninguém. Para os chucurus, Mãe Tamai pertence à própria natureza. Então aí observa aí mais uma característica desse povo chucuru que vive em pesqueira. E aqui eu vou trazer algumas características gerais do povo tupi, tá bom? A primeira que eu gostaria de chamar a atenção é que eles não tinham um cacique geral. Quando a gente fala aí da estrutura política desse povo, diz assim, olha, como é que esse povo se organizava? Observe que eles tinham chefes que eram respeitados por todos os familiares. E aqui eu estou dando um exemplo com a figura do cacique Chicão. Ele é um líder do povo chucuru que a partir dos anos 1980 retomou a mobilização por suas terras seculares invadidas por fazendeiros. Após a participação na campanha da Assembleia Nacional Constituinte, com a expressiva liderança e atuação do cacique, motivados pelas conquistas na Constituição de 1988, os chucurus articulados com setores da sociedade civil, como o Conselho Indigenista Missionário, iniciaram a retomada de seu território tradicional, reocupando áreas de várias fazendas. A liderança de Chicão atraiu a ira dos fazendeiros, muitos deles membros das oligarquias de pesqueira. Ele passou a receber várias ameaças de morte. Mesmo após o brutal assassinato de Chicão e posteriormente do líder Chico Quilé, em agosto de 2001, o povo chucuru continuou lutando por suas terras. Então, observa aí um dos destaques colocado para essas configurações. Aqui temos outro ponto importante que é relacionado à antropofagia. Como eu falei para vocês, no litoral nós tínhamos o povo Caetés, que era um povo guerreiro, tá bom? Então, aí, lembrando, o povo Caetés, povo guerreiro, bastante agressivo. Eles têm essa ideia de que eles faziam certos rituais de sacrifício em um banquete de ritual. Acreditavam poder, assim, assumir a forma de seus adversários, absorver o poder do inimigo. Beleza? Outra prática muito importante que você deve dar muito destaque seria algo chamado de coivara. Galera, é um sistema de preparar as roças, a mata era derrubada e depois de seca, queimada, tá? Então veja, coivara, você deve lembrar que é uma prática agrícola de queimar a terra para plantar. Observa aqui, ó, essa sequência que vocês estão vendo. Tem aí, ó, o caso aqui no desenho da queimada, o cultivo, colheita, pousio curto, pousio longo, derrubada e aí continua todo esse ciclo, tá? Mas
de modo resumido, entenda que coivara seria essa ideia de queimar para plantar. Beleza? Esse seria o grande destaque entre os povos indígenas para a agricultura. Pois então, pegando esse gancho, vamos falar agora do patrimônio deixado por esses povos. Se deve lembrar que a palavra patrimônio significa a herança deixada por esses povos. Nesse caso, podemos separar o patrimônio material, que é relacionado a coisas concretas, e temos a ideia de patrimônio imaterial, que a gente vai traduzir como saber fazer. Beleza? Outro ponto em destaque é a gente entender que patrimônio ele pode ser dividido em algumas categorias. Ele pode ser no critério ambiental, a exemplo de trilhas indígenas, pode ser o caso de patrimônio histórico, uma pirâmide, a muralha da China é um exemplo disso. E temos aí o patrimônio cultural, que é onde a gente vai dar mais destaque, que a gente sim divide entre o material, seria o artesanato, pinturas rupestres, e o imaterial, lenda, dança, jeito de fazer. Perceba que o imaterial é sempre ligado à ideia de saber fazer. Beleza? Vamos conhecer um pouco dessa herança deixada pelos povos indígenas. Pois então, patrimônio imaterial desses povos, você pode citar aqui o toré, que é uma dança como nós vimos, tá bom? Temos o praiá do mundo encantado Pancararu, observe que a gente também vai tratar um pouco dele. Jurema sagrado, você está vendo aqui que é uma árvore. A ciência trucar, seria quase que a medicina indígena, e o Oricuri Funiô, beleza? Vamos comentar um pouco sobre cada um desses. Primeiro, temos aí para retratar a Jurema Sagrada. Como vocês podem ver, é uma bebida ritual preparada a partir da casca do caule ou das raízes da juremeira ou da jurema. Então observe que quando a gente fala de Jurema Sagrada, pode ser o caso dessa árvore aqui, ou pode ser o caso da bebida, tá bom? Seria então 2 pontos de destaque para a gente. Nós temos aqui também o Oricuri Funiô, é um local onde ocorre o ritual e é também como é chamado o próprio ritual. Observe então, você tem a ideia de local, tá bom? E você tem a ideia do próprio ritual. Algo semelhante a um retiro religioso, tá? Individual ou coletivo, realizado anualmente entre os meses de setembro e novembro, onde não é permitida a entrada de não índios, tá bom? Outra prática importante seria os praiás do mundo encantado Pancararu. Observe que a gente está se referindo agora às vestimentas. Galera, essas imagens que você está vendo aqui de plano de fundo e essa em destaque, é esse tipo de roupa que a gente observa para o praiá do mundo encantado, tá certo? Olha aí, cobre da cabeça aos pés, feito de fibra de caroá, tá bom? Então, observe que aí eles faziam 2 festas muito importantes, uma chamada Menino do Rancho e a outra chamada Corridas do Umbu, beleza? Pois então, para a gente dar continuidade, temos aí a ciência trucar, seria quase que a medicina indígena, tá? Observa aqui que eles cultuam os encantos de luz, nos quais afirmam adquirir sabedoria, o conhecimento da ciência para a cura do corpo e da alma. Então observe que essa ciência indígena ela é muito ligada à medicina deles, tá bom? Pois então, temos aqui também a ideia de patrimônio material dos povos indígenas. E o principal destaque seria falarmos de pinturas rupestres. Galera, observe que o patrimônio arqueológico de Pernambuco possui até 2014 506 sítios registrados. Então, não temos como abordar todos os pontos de sítio de patrimônio histórico e de pinturas rupestres. Aqui eu coloquei os mais relevantes. Temos aqui Furna do Estrago, em Brejo da Madre de Deus, bastante conhecido. Sítio de Alcobaça, que é em Buíque. Sítio da Tradição Itacoatiara, em Bom Jardim. E o sítio Periperi e Venturosa. Beleza? E aí veja, o que é que essas pinturas têm em comum? Elas têm aí uma divisão entre o que nós chamamos de tradição agreste e tradição nordeste. Pelas imagens que eu coloquei aqui, já dá para você ter uma ideia. Tradição nordeste é quando a pintura rupestre ela tem uma certa característica.
Veja, parece ser pessoas, parece ser animais, aqui parece uma cena de guerra. Já o que nós chamamos de pintura rupestre tradicional, se você prestar atenção, são montes de pontinhos colocados para a gente dentro dessa configuração. Observa aí, ó, como dado esse destaque para a gente, beleza? Eu vou colocar aqui também um zoom para vocês verem um pouco melhor dessa configuração da tradição Nordeste, tá bom? Vamos lá, então, avançar para outro patrimônio material de destaque, que seria relacionado à Furna do Estrago, em Brejo da Madre de Deus, que apresenta para a gente dois abrigos importantes, o Furna do Letreiro e o Furna Cemitério. Pessoal, Furnas corresponde a uma formação geológica denominada em arqueologia por abrigos sob rochas, destacando-se os afloramentos rochosos denominados de matacões. A exemplo dessa imagem, tá? Observe aqui esse espaço abaixo dessas rochas. Destes, apenas 2 abrigos possuíam registros de vestígios da presença humana, que esses são os 2 citados. E aí veja, a Furna do Estrago é apenas um dos mais de 50 sítios arqueológicos com pinturas rupestres do município, onde viveram povos indígenas da pré-história de Brejo da Madre de Deus. Aqui eu vou dar destaque para vocês da seguinte figura. Veja, a imagem, reconstrução facial do que nós chamamos flautista de 2.000 anos, em 2018, e em 2020 tivemos aí a reconstrução facial de uma índia pernambucana de também 2.000 anos. Observe que o flautista, ao lado do esqueleto, encontraram uma flauta feita de osso humano com 33 centímetros. Então essa flauta aqui acabou dando nome a essa figura. Em 2020, o rosto da Índia é o segundo a ser conhecido. Ao todo, 83 esqueletos humanos foram descobertos entre 82 e 87 em um cemitério instalado na Furna do Estrago, uma área protegida que fica debaixo de uma rocha em Brejo da Madre de Deus. Observe que os homens adultos de Furna no cemitério eram pessoas do tipo robusto, muito fortes, de nariz largo, altura mediana, em torno de 1,65 m. Eles viviam em grupos homogêneos e tinham o costume de ficar de cócoras. Outro ponto importante deles era que eles eram do tipo braquicéfalos, com crânio grande, arredondado, pouco alongado e ovoide quanto à forma. Apesar do uso do fogo e da existência de muitas fogueiras, na maioria das vezes suas refeições eram de alimentos não cozidos. Então, observa aí esses pontos de destaque colocado para a gente relacionado a esses povos. E aí, claro, a gente começa a pensar o que é que poderia ser cobrado da gente quando é retratada essa figura. Galera, observe que esses povos, eles datam por volta de 11.000 anos, tá bom? E quando a gente fala do sepultamento na furna desses cemitérios, eles eram feitos em pacotes de esteira de palmeiras amarradas de cipó. Então, aparece aí esse ponto de destaque, tá bom? E claro, para a gente finalizar essa formatação, observe que os habitantes da Furna dos Estragos, eles tinham feições braquicéfalos, beleza? Pois então, espero que tenham entendido essa etapa, tá bom? Para que a gente possa aí avançar para a nossa última, que seria retratar o sítio de Alcobaça, em Buíque. Tem também aí um nome fantástico, tá bom? Seria aí o Parque Nacional do Vale do Catimbau, tá? Bastante visitado, você tem pinturas rupestres, você tem a cultura capinauá que fica nessa região. O Vale Catimbau, com mais de 62.000 hectares, só perde em extinção para o Parque Nacional da Serra do Capivara, no Piauí. Aqui você está vendo algumas imagens da pintura rupestre nesse local. Você pode observar que nós temos tradição Nordeste, seria essas duas imagens aqui, ó. Observe que você tem a formatação das figuras. E essa imagem de cima, no canto superior direito, observe que é relacionado à tradição agreste. Beleza? Espero que tenha entendido. Abraço a todos.